Bem-vindos à nossa aula de número 189. Nós estamos no subitem do item 9, que diz o título do subitem: o papel dos fatores de produção disponíveis nos primeiros estágios do boom. Então, o que nós estamos acompanhando é justamente Mises falando de casos particulares, peculiares, que nos trazem subsídios e que são casos particulares que não acontecem. São os casos particulares no sentido de que nós estamos indo para o específico. Então, não vou nem colocar casos particulares, casos específicos que acontecem dentro da teoria praxeológica, cataláctica, universal e objetiva, correto? Nós estamos dentro do item 9, efeitos da recorrência do ciclo econômico sobre a economia de mercado. Né? Então, terminamos a última aula dizendo, olha, pelo amor de Deus, pessoal, né? E o processo de ajustamento, né, mesmo que não haja uma nova expansão de crédito, se prolonga em decorrência dos efeitos psicológicos. Explicamos isso, até fiz um meia-culpa de eu mesmo não ter motivação nenhuma, né? Chegam a deixar passar boas oportunidades por terem perdido momentaneamente a autoconfiança e a capacidade de iniciativa. Esse último parágrafo da última aula, ele coloca os dois tipos de situação psicológica num pós-boom, né, exacerbado. E não fica muito claro quando ele está falando de um, quando ele está falando de outro. É por isso que vale a pena acompanhar nossas aulas, com nossas paradas e tudo mais. Como nós estamos fazendo, nós vamos ler a partir do PDF o papel dos fatores de produção disponíveis nos primeiros estágios do boom. Quem ainda não decorou, lembre-se sempre, teoria austríaca dos ciclos econômicos, ela se baseia no boom e no bust, ou seja, na expansão e no estouro. Né? O bust, no caso, é o estouro da bolha, que Mises procura efetivamente escrever aqui como não um estouro, mas escrever aqui no sentido assim, que um dos caminhos bons e plausíveis, feito uma coisa errada pelo Estado intervindo e aumentando a expansão creditícia, é parar, né? Mas vamos lá. Numa economia real, existem sempre estoques não vendidos, correto? Numa economia real, existem sempre estoques não vendidos, além das quantidades que, por razões técnicas, devem ser mantidas em estoque, além das quantidades que, por razões técnicas de cada negócio, devem ser mantidas em estoque. Então, por exemplo, ah, é difícil, mas grandes incorporadoras mantêm alguns apartamentos em estoque para garantir uma necessidade de uma reforma, uma manutenção, né? Mas isso é muito raro. Num hotel, existem quartos de hotéis que são mantidos no estoque por questões técnicas. Ah, bom, e aí uma série de coisas. Trabalhadores desempregados e capacidade ociosa de instalações produtivas não conversíveis. Então, numa economia real, existem sempre estoques não vendidos, trabalhadores desempregados e capacidade ociosa de instalações produtivas não conversíveis. Isso sempre existe numa economia real, na vida real. O sistema caminha para uma situação em que não haja mais nem trabalhadores desempregados, nem excedentes invendáveis. O sistema sempre caminha para isso. Na economia uniformemente circular, também pode haver, essa é uma nota explicativa do próprio Mises, também pode haver capacidade ociosa do equipamento não conversível. Deixar de utilizá-lo perturba tanto o equilíbrio quanto o fato de deixar terras submarginais ociosas. Então, na economia uniformemente circular, o equilíbrio é de tal forma que não existe nada disso. Mas, voltando para o nosso mundo real, uma economia real sempre tem estoques não vendidos, sempre tem trabalhadores desempregados e sempre tem capacidade ociosa
de instalações produtivas não conversíveis. Ou seja, a fábrica está lá com seu maquinário que faz bloco de concreto e à noite ela não está funcionando. Sempre tem instalações produtivas não conversíveis, não dá para fazer outra coisa, ociosa. O sistema caminha para uma situação que não haja, lembra, o lucro empresarial ele é temporário, momentâneo, ele tende para uma curva que levaria a gente à economia uniformemente circular, caso não houvesse novos distúrbios. Ok, é isso. Mas com o surgimento de novos dados, que eu acabei de chamar de novos distúrbios, desvia continuamente o seu curso para um novo objetivo. Jamais chegam a existir as condições para que haja uma economia uniformemente circular. Isso aqui a gente tratou lá no capítulo 14, quando o Mises vai entrar na economia e vai explicar qual é o laboratório dos economistas na vida real, que são as construções imaginárias, essa ferramenta. Né? A existência da capacidade ociosa de investimentos inconversíveis é uma consequência dos erros cometidos no passado. A existência da capacidade ociosa de investimentos inconversíveis é uma consequência dos erros cometidos no passado. As previsões dos investidores, como os eventos mais tarde viriam a mostrar, não estavam corretas. O mercado desejava mais intensamente outros bens em vez daqueles que podiam ser produzidos nas suas instalações. Do ponto de vista cataláctico, a acumulação de estoques além do necessário e o desemprego dos trabalhadores são fenômenos de natureza especulativa. Bom, então aqui a gente começa a ter que grifar e pedir a atenção de vocês, é importantíssimo. Por quê? A existência da capacidade ociosa de investimentos inconversíveis é uma consequência de erros cometidos no passado. Então, eu gosto do exemplo da Copel, que produz blocos de concreto para alvenaria estrutural. Se a máquina fica parada lá por um mês, isso foi um erro, óbvio. Né? Erro no sentido cataláctico, não no sentido pessoal, né? Dos investimentos que as pessoas tomaram errado. Talvez não era a hora de comprar uma máquina. Ou que se fizesse uma máquina de menor produtividade. Bom, uma série de fatores levam o empresário a tomar suas decisões. Então, as previsões dos investidores, como os eventos mais tarde viriam mostrar, se a máquina está parada lá um mês sem produzir bloco, por exemplo, não estavam corretas. O mercado desejava mais intensamente outros bens em vez daqueles que podiam ser produzidos nas suas instalações. Agora, do ponto de vista cataláctico, a acumulação de estoques, além do necessário, e o desemprego dos trabalhadores são fenômenos de natureza especulativa. Antes de continuarmos, quero me lembrar que eu sempre falei até para o Caio, um grande amigo, falei para o Rogério Eusébio, né, o melhor negócio pré-crise, né, é você especular com os seus estoques. Você produzir bastante coisa, né, deixar o estoque reservado, porque numa corrida a bens reais, eles valem mais do que dinheiro. O proprietário dos estoques se recusa a vender a preços do mercado, porque espera obter um preço maior mais tarde. O trabalhador desempregado se recusa a mudar de ocupação ou de residência, né, de cidade, ou a se satisfazer com um salário menor, porque espera obter mais tarde um emprego com salário maior no local onde mora e no setor de atividade da sua preferência. Então, o proprietário do estoque é um especulador e o trabalhador que não aceita trabalhar por salários mais baixos também é um especulador. Lembrando que, pontos importantes, nós estamos falando de uma economia de mercado. Não existe salário mínimo. Não existe um mínimo regulado pelas instituições, porque o salário mínimo ele prejudica os trabalhadores. E depois passam a viver de subsistência das bolsas não sei o que, não sei o que lá. Ambos hesitam em ajustar suas pretensões, tanto o cara que resolve manter estoques para vender no futuro,
quanto o trabalhador que não aceita salários menores, suas pretensões à situação real do mercado, porque esperam que ocorram mudanças que lhes sejam favoráveis. Sua hesitação é uma das razões que atrasam o ajuste do sistema às condições, para as condições do mercado. Vou colocar aqui em verde, enquanto eu vou falando, vocês vão tomando nota. Vou sublinhar por quê. Oh, meu Deus. Amarelo. Vou sublinhar por quê. Porque eu quero explicar uma coisa, uma diferença cataláctica, que eu não me lembro de Mises apontar. Suponhamos que nós estejamos num boom, ciclo, expansão monetária, inflacionismo e expansão monetária. E você seja um austríaco, dono de uma indústria de artefatos de concreto como a Copel, do Caio. Uma das coisas mais inteligentes de se fazer é, obviamente, colocar nos seus custos de produção a criação de um grande estoque que você vai acumular para a especulação futura. Estou dizendo assim, diferente, eu quero colocar as diferenças do estoque para para a situação do trabalhador, estoque do empresário e a do trabalhador. Quando vem a depressão e as empresas vão ser jogadas fora, né, assim, vão ser vão acabar indo à falência, dispensando funcionários, que é isso que está escrito aí em verde, grifado. Durante o boom, eu sempre digo que durante a expansão monetária, compra-se imóveis, blocos, compra-se tudo, né? Compra-se tudo, mesmo que diferenças de preços, porque como você está conturbando o sistema de preço, você não sabe se está pagando caro ou barato. É nessa hora que alguns tipos de indústria, como a Copel, que ela é meio que única por aqui, se ele coloca 10% a mais no valor dos blocos que ele vai vender e não transforma isso em lucro monetário, mas subsidia com esses 10% um grande estoque de blocos, ele está criando uma reserva muito grande e estratégica de mercado e de riqueza. Por quê? Porque quando houver a situação de ajuste, ele pode entrar no mercado com preços reais, né, acima de 10%, ou refazendo suas contas de quanto custaria, porque aí cai o valor do cimento, cai o valor da areia, cai o valor do pedrisco. Por quê? Porque compõe um bloco. Por que que cai? Porque nós estamos na depressão. Ninguém está vendendo nada. Então, quando o Caio ligasse lá para ver quanto estava o metro cúbico da areia, que estaria 100 no boom, agora está 70. Liga no Pedrisco é a mesma coisa, liga no cimento é a mesma coisa. Então, aquele valor daquele bloco que ele fez, custando R$ 2 no boom, se ele fosse fazer hoje, custaria o quê? R$ 1, sei lá, 1,30, certo? Ele, é, 1,30 o valor de venda, né? Valia a venda 2, agora estaria 1,30 valor de venda. Horas. O valor está feito, ele não tem que fazer o cômputo com aquilo que estava lá. Primeiro que já saiu no lucro, mas ainda assim é um produto. Horas. Se ele tivesse que refazer e trocar o estoque, ele ia gastar um X lá para vender a 1,30. E aí é neste ponto que ele pode ir trazendo esse estoque todo, do 2 até o valor que ele sozinho no mercado, até uma retomada, possa inferir num preço monopolístico. Num preço monopolístico, que a gente se lembra lá da hora que nós tratamos do preço monopolístico, é tentar acertar a curva de demanda para o preço monopolístico. Mas é uma tentativa e erro. Então, do 2 até o 1,30 é como ele vai fazer essa queda conforme ele não for vendendo o seu estoque, até atingir pontos em que ele vai começar a vender e uma construtora vai estar sozinha ou poucas no mercado, vai começar a comprar, vai viabilizar seus projetos por conta desses preços que estão se reduzindo. Mas ele guardou para retomada
uma quantidade de capital significativa e com a possibilidade de colocar preços nas coisas de forma eficiente, tendendo do preço monopolístico até a hora que surgem novos concorrentes, e aí é o preço de competição livre no mercado. Os partidários da expansão do crédito argumentam dizendo que o necessário, numa situação dessas, igual que está escrito em verdinho aí acima, é aumentar os meios fiduciários. Se assim fosse feito, dizem eles, as fábricas trabalhariam a plena capacidade, os estoques seriam vendidos pelos preços que os seus proprietários consideram satisfatórios e os desempregados conseguiriam emprego pelo salário que consideram suficientes. Ou seja, chegou lá na depressão, mas tem um trabalhador que não tem estoque que não está sendo vendido, por isso que o preço cai da areia, da pedrisco, do próprio bloco. Tem os funcionários que não conseguiram emprego, e a sugestão é um novo boom. E aí é que está. Onde a pessoa ganha dinheiro é chegando sempre para beber água limpa. Um novo boom, para quem tem um baita estoque para poder suprir o mercado num preço bom, porque só tem ele para oferecer e um monte de gente para comprar, então de 1,30 para o 2 vai virar 2,50, 2,70. Que depois, mesmo com o boom, vai voltar para o 2 e para o 2. Em tese, estou dizendo assim, né? Mas na arrancada, na largada, se tem muito dinheiro. Então, um estoque de produtos não perecíveis, de produtos estratégicos, principalmente para as indústrias de longo período de espera, de longo período de produção, como a indústria da construção civil, é altamente recomendável e estratégico. Os partidários da expansão do crédito argumentam dizendo que o necessário seria aumentar os meios fiduciários. Se assim fosse feito, dizem eles, as fábricas trabalhariam, funcionários teriam seus empregos. Está implícito nessa doutrina muito popular que o aumento geral de preços provocados pelos meios fiduciários adicionais afetaria, ao mesmo tempo e na mesma medida, todas as outras mercadorias e serviços, enquanto os proprietários dos estoques excessivos e os trabalhadores desempregados se contentariam com os preços e os salários nominais que hoje solicitam em vão. Está explícito nessa doutrina muito popular que o aumento geral de preço provocado pelos meios fiduciários adicionais afetaria ao mesmo tempo e na mesma medida todas as outras mercadorias e serviços, enquanto os proprietários dos estoques excessivos dos trabalhadores desempregados se contentariam com os preços salários nominais que hoje estão solicitando, né? Horas, né? Em vão. Solicitando em vão porque não vai ser. Uma coisa importante é o seguinte: quando se tem um período de depressão causado, isso é uma coisa importante sobre o ciclo econômico. Pelo menos agora não é cataláxia, não é praxeologia, é compreensão histórica por parte do Rodrigo. Os vários. Aqui, o Brasil é uma coisa meio. É bom para criar conceitos. Muito loucos, pequenas tentativas de ciclo, mas a gente consegue ver o seguinte: que as retomadas, quando o governo resolve fazer isso, que é o errado, para ajudar na depressão, sair da depressão, o exemplo que eu dei da Copel, com os blocos de concreto na retomada, que ele só conseguiria vender a sei lá, 1,30 na depressão, aí num reequilíbrio normal, ele conseguiria subindo esse preço aí para tentar chegar no preço monopolístico, ou fazer ao contrário, porque está lá guardado no estoque, mas ele vai precisar pagar a conta, então ele vai ter que fazer um trabalho agora. Na hora que o governo resolve tentar ajudar atrapalhando, o que é que acontece? Vem uma procura absurda. Quem tem grandes estoques atende no preço que quiser. E, principalmente, quando tiver caindo o estoque, já na sua fase final, essa fase final, mais a fábrica como um todo, tem um valor muito grande, porque a economia está bombando.
E para que as construtoras não fiquem sem, a hora de vender os fatores não específicos de produção, que você já entendeu que num mercado sem estímulos creditícios não é o melhor dos mundos, o que você tem que fazer? Passar isso adiante. É por isso que, em economias como nas atuais de hoje em dia, você colocar o ativo como seu é um complicador, muitas vezes, frente a você alugar o ativo sobre o desempenho empresarial que ele te dá. Tá certo? Voltando para o nosso tema, se as coisas acontecessem dessa maneira, os preços reais e os salários reais obtidos por esses proprietários de estoque e pelos trabalhadores desempregados diminuiriam. Diminuiriam por quê? Se nominalmente é o que eles estavam pedindo. Em relação aos preços das outras mercadorias e serviços, ao nível que teriam de diminuir para encontrar compradores e empregadores. Então, o que ele está sugerindo aqui? Ó? Os partidários da expansão de crédito argumentam dizendo que o necessário nas situações de depressão, onde existem estoques não vendidos e onde existem trabalhadores que não recebem, porque não querem receber, tá lá, ele tem direito de receber R$ 1.500 por mês, tá lá na lei, eu não aceito receber 800. O cara do estoque, então, o que eles sugerem? Alguns dos economistas iluminados fora da escola austríaca para os governos. Vamos de novo dar uma expandida no crédito. Por quê? Porque aí nós vamos dar aquele boom de novo, as pessoas vão aceitar pelos valores nominais, e aí o que acontece? Na verdade, o que acontece é que eles estão diminuindo o salário e o valor das coisas, porque o preço de todo o resto subiu, como se existisse um nível de preços que nós já condenamos ao longo de todo o livro. Então, essa é a tese dos caras, desses economistas. Quando eu falo desses economistas, pessoal, não estou falando desses economistas formados em Araçatuba, não. Estou falando dos economistas que viram ministro da Fazenda, ministro da Economia, tá? Também não estou falando de Haddad, que não é nada disso. Só um fantoche, um bobo. Agora, eu estou falando de pessoas como, por exemplo, vou falar de um morto, para não dar problema, Delfim Neto, que dá para mim, é um outro bobo, mas para mim todo mundo acaba sendo bobo, porque não coadunam com a doutrina austríaca, mas são pessoas consideradas na mais alta estima intelectual. Mas é isso que esse pessoal sugere. São tentadores de engenharia financeira econômica nacional. Óbvio, são megalomaníacos. A evolução do boom não é substancialmente afetada pelo fato de, no seu início, existir capacidade ociosa, estoques não vendidos e trabalhadores desempregados. Suponhamos que existam instalações de mineração de cobre ociosas, quantidades de cobre já extraídas sem comprador e mineiros desempregados. O preço do cobre está num nível tal que não compensa explorar algumas minas. Seus empregados são dispensados, existem especuladores que se abstêm de vender seus estoques, para que essas minas voltem a ser lucrativas, voltem a dar emprego aos desempregados e possam vender seus estoques sem forçar os preços abaixo do custo de produção, é preciso que haja um incremento pezinho na quantidade de bens de capital disponível, suficientemente grande para tornar possível um tal aumento no investimento e uma tal ampliação da produção e do consumo, que daí resulte um adequado aumento na demanda por cobre. Aqui falando da forma via poupança. Se, entretanto, esse incremento pezinho não existe e os empresários, iludidos pela expansão de crédito, agem como se pezinho realmente existisse, dado pelo boom da expansão do crédito, as condições no mercado de cobre, enquanto durar o boom, serão como se os bens de capital disponíveis tivessem sido aumentados de uma quantidade pezinho. Mas tudo o que já foi dito acerca das inevitáveis consequências da expansão do crédito aplica-se também a este caso. A única diferença é que, no que diz respeito ao cobre, a inadequada expansão da produção não precisará ser feita através da retirada de capital
e trabalho de outros setores onde estariam atendendo melhor os desejos dos consumidores. No que diz respeito ao cobre, o novo boom encontra um mau investimento de capital e um mau emprego de mão de obra, já efetuados no boom anterior, que ainda não foram absorvidos pelo processo de ajustamento. E aí é que eu te falo, o pulo do gato, da mineradora e do produtor de bloco é fazer o melhor negócio do mundo que ele tem na mão e, obviamente, tangibilizar aquilo no que será, obviamente, um produto escasso na hora da depressão. Correto? Portanto, fica evidente que é inútil tentar justificar nova expansão do crédito, fazendo-se referência à capacidade ociosa, a estoques não vendidos, ou, como as pessoas incorretamente dizem, invendáveis, e a trabalhadores desempregados. Uma nova expansão do crédito esbarra logo nos remanescentes dos maus investimentos anteriores, ainda não absorvidos pelo processo de ajustamento, e aparentemente conserta os erros cometidos. Presta atenção. Uma nova expansão do crédito esbarra logo nos remanescentes dos maus investimentos anteriores. Esbarra logo nos estoques, ainda não absorvidos pelo processo de ajustamento. E aparentemente conserta os erros cometidos. Na realidade, entretanto, o que ocorre é simplesmente uma interrupção do processo de ajustamento e de retorno às condições economicamente saudáveis. Ou seja, você mantém o bêbado, ele está ficando de ressaca, você cachaça nele. Hike em Prices and Production, segunda edição, Londres, 1935. Chega à mesma conclusão, seguindo um raciocínio ligeiramente diferente. Mas vale a pena, né, buscar tais exemplos diferentes. A existência de capacidade ociosa e de desemprego não é um argumento válido contra a exatidão da teoria do crédito circulante. A crença, mantida pelos defensores da expansão do crédito da inflação, de que a depressão se perpetuaria se não houvesse nova expansão do crédito e uma nova inflação, é inteiramente falsa. Então, isso aí vai para os antigão, né? A veiarada que acha que isso é uma verdade. Os remédios que esses autores sugerem não fariam o boom durar para sempre, apenas perturbariam o processo de ajustamento. No entanto, já vi muita gente sair da quebra quando o boom acontece, por tudo isso que eu falei, que faz com que a pessoa seja inteligente de usar os momentos certos, as coisas certas, que o Estado facilita para quem entende de economia austríaca. Porque você sabe que vai dar caca. Então você tem que saber se posicionar. Correto? Grande abraço. Quero mandar um abraço dessa aula para o Caio César Pimentel Ferraz. Né? Citei o Caíto, que é ele, Caio César Pimentel Ferraz Júnior. Né? Caio César Pimentel Ferraz é o Caio pai. Mas porque ficou fácil para mostrar indústrias assim, de bens de produção, fatores de produção para a indústria da construção civil, que é uma indústria de período longo, e que fica fácil de dar como exemplo. Abraço a todos.